Fila do perdão para Carlos Alberto, porque é isso, gente. Eles concentram todo o capital. E a grande parada, gente, é que quando há uma concentração de capital em determinada localidade, as redes de distribuição desse capital se destinam para essa centralidade econômica. Entende o que eu tô falando? Se você concentra em determinada cidade, em determinada região, em determinado território especificamente, toda a dinâmica do capital, as redes de convergência desse capital vão se direcionar para essa região, para essa centralidade. A Europa tem as melhores ligas de futebol do mundo. Meu ovo, a Premier League é um saco. É chata. É ruim. Tem times bons na Premier League? Evidentemente que tem times bons na Premier League. Mas tu pega meio time da Premier League, não disputa com os melhores times do Campeonato Brasileiro. Não disputa. Mas eles têm as melhores ligas. E aí quando você fala, temos as melhores ligas, claro, você consegue os melhores patrocínios. Tanto para a liga quanto para os times. Se tu tem os melhores patrocínios, você tem toda a dinâmica de capital se destinando para ali, você tem todas as câmeras voltadas para aquela localidade, ora, mais dinheiro entra. Se mais dinheiro entra, maior capacidade para essas centralidades, no caso a Premier League e as ligas europeias, de chegar nas outras localidades que não têm, aspas, as melhores ligas do mundo e tirar as promessas dessas localidades. Não só as melhores promessas, mas também aquelas que já estão prontas, aquelas que já estão laptadas. Aí o que acontece com essas regiões periféricas, incluindo o Brasil, que não tem uma liga? Não tem uma liga forte, etc. Eu não lembro se eu já te falei, mas devo ter contado em algum lugar o quanto Introdução ao Cinema é um curso de cinema completo. Por lá você vai encontrar aulas sobre história do cinema, linguagem, teoria, política, filosofia, gêneros cinematográficos, diretores de cinema e muito mais. Isso tudo com mais de 50 aulas já disponíveis lá no curso. É uma plataforma de streaming só de cinema. Só que não para por aí, porque se o curso já é completo, ele fica ainda mais completo todo mês. São 2 aulas novas todos os meses sendo adicionadas. Então vem fazer parte da Introdução ao Cinema, link na descrição do vídeo. Passa a criar jogador desde as categorias de base para ser vendido. Para sair fazendo 18 anos, jogar meio ano no seu time, joga 6 meses, 7 meses no time e vai embora pra Europa. Pronto. Aí o que acontece? O Brasil já não produz mais meia. Porque na Europa não se joga mais com aquele meia estilo Ronaldinho Gaúcho que a gente jogava anteriormente. Kaká, etc. Aí o ponta veloz burro vai lá, faz 18 anos, é vendido pra fora e eles ficam só tirando as promessas daqui. Da onde que a gente tira os camisa 10 do Campeonato Brasileiro? Da Argentina, que ainda continua produzindo camisa 10. Aí tá lá, o Corinthians com Garro. Ou então vai contratar os camisa 10 do passado, que estão retornando pro Brasil. Felipe Coutinho. Tá ligado? O Ganso. Jogadores brilhantes, mas que não estão mais no seu auge, na sua mais plena forma. Mas assim, é isso. Eles se concentram toda a dinâmica do capital. Concentrando toda a dinâmica do capital, todas as dinâmicas, o dinheiro, tudo vai pra lá. Maior capacidade de tirar as grandes promessas das outras localidades. Brasil, Argentina, outros países. Tem um calendário muito menos recheado do que o nosso. Os melhores equipamentos, os melhores patrocínios. Aí no final das contas o que eles fazem? Mas é que a gente tá no final de temporada, gente. Tadinhos. Tadinhos, eles estão no final de temporada, gente. Eles não conseguem competir porque eles não estão no final de temporada. Aí, ano passado, quando o Botafogo jogou o Campeonato Mundial e não foi pra final, infelizmente, tendo jogado mais de 70 jogos no ano, mas aí, né, os times brasileiros nunca vão chegar no nível dos europeus. Os europeus ainda no meio da temporada. Aí agora eles estão no final da temporada, não consigo. A grande parada é essa, gente. Como a dinâmica do capital se destina pra essas centralidades, nessas centralidades, qualquer campeonato de cuspe à distância na esquina da Rua 1 com a Rua 2 vira campeonato do mundo. Aí a Champions League passa a ser o campeonato que determina qual é o melhor time do mundo. O PSG é o melhor time do mundo. Perdeu pro Botafogo. O que eu tô insinuando com isso? Que o Botafogo é melhor que o PSG? Não tô insinuando isso. Por quê? Porque, evidentemente, que quando toda a dinâmica do capital se centraliza em determinada localidade, se torna mais facilitada a possibilidade de se fazer um time que é o melhor do mundo. Porque tem dinheiro, tem os melhores patrocínios, tem o melhor campo, tem a melhor possibilidade de ganhar dinheiro com bilheteria. E claro, o PSG hoje joga o melhor futebol no mundo. Mas perdeu pro Botafogo. Será que essa disparidade do futebol europeu com o futebol latino-americano é tão grande assim? Eu digo dos maiores clubes brasileiros. Eu não tô falando, evidentemente,
do Cuiabá. Essa Copa do Mundo de clubes que a gente tá vendo agora demonstra um pouco sobre isso. Na verdade, os campeonatos do mundo que a gente tinha anteriormente, os mundiais que a gente tinha antes, já mostravam um pouco sobre isso, sabe? Os brasileiros, eles sempre chegavam nesses mundiais com um passinho atrás. Isso era evidente, ninguém duvida disso. Os brasileiros chegavam com um passinho atrás. Jogavam contra esses clubes, e aí sempre aquela discussão que tinha, né? Jogamos de igual para igual, mas perdemos do maior time do mundo. Só que é isso. A essa época, os times brasileiros jogavam no final de temporada, depois de 70 jogos jogados no ano. Já nos frangalhos. Jogando na raça, no esforço. E a gente perdia jogando pra valer. Jogando e... Aí era aquele campeonato, aquele negócio que a gente brincava, né? O campeão do jogar de igual pra igual. Mas jogava. Aí agora, que a gente tá jogando no meio de temporada e eles estão jogando no final, tá aí. 2 rodadas, times brasileiros invicto até então. Não só invicto, como o PSG ganhando o Botafogo ganhando do campeão da Champions e o Flamengo ganhando do Chelsea agora. Até o Fluminense empatou com o Borussia. Até o Fluminense, gente. Calma, tricolores. Calma. Jogou muito contra o Borussia. E assim, vale dizer, não só o Fluminense empatou com o Borussia, o Fluminense empatou merecendo ganhar. O Botafogo não exatamente jogou melhor do que o PSG no que tange a construir mais jogadas, etc. Mas jogou o jogo que era para ser jogado. E ganhou. O Flamengo, no segundo tempo, jogou mais do que o Chelsea. O Palmeiras jogou mais. Só que é isso, eles são os maiores do mundo. E isso tudo vale para cinema também, gente. E aí que eu queria chegar nisso, na verdade, com vocês. Porque isso vale pra cinema. Porque a gente fica nessa dinâmica meio vira-lata das ideias de, tipo, de ter uma qualidade tal como os estrangeiros conseguem fazer. E assim, a gente não tem como atestar essa qualidade tal como nos esportes, porque não existe uma competição que consiga validar esse tipo de coisa, porque é arte, tá ligado? Ah, tem o Oscar. Então, o Oscar é uma premiação do cinema americano, uma premiação que visa justamente centralizar ainda mais as dinâmicas de capital e ideológicas para os Estados Unidos. O Oscar é uma premiação do cinema americano, ele centraliza as dinâmicas do capital, é uma ferramenta da indústria da cultura dos Estados Unidos justamente para impor determinada ideologia e consolidar para o mundo que essa premiação premia os melhores filmes do mundo. Mas, na verdade, os filmes americanos. Só que como a dinâmica do capital se centraliza nos Estados Unidos no que tange a produção de cinema, que é hegemônica, hoje, pelo menos, claro, qualquer campeonato de curta distância entre a Rua 1 e 2 em Hollywood se transforma em campeonato do mundo de curta distância. Ah, só disputa americano, mas é do mundo. E é evidente. Vamos lá. Se a dinâmica do capital se centraliza em Hollywood, é comum que haja mais filmes sendo produzidos em Hollywood e, portanto, mais bons filmes sendo produzidos lá em números absolutos. E, claro, tem mais filmes sendo feito. Vocês precisam ter em mente também não esquecer que cinema americano não é só Hollywood. O cinema americano é uma gama enorme de coisas que envolvem também o cinema independente americano, produzido em Nova York, produzido em Chicago, produzido no país inteiro. Tipo o campeão mundial da NBA. Pois é, que campeão do mundo é esse? Você tem um campeonato, a NBA, que é um campeonato de basquete dos Estados Unidos. Aí o campeão de basquete dos Estados Unidos é o campeão mundial de basquete, o melhor time do mundo. Não faz o menor sentido. Mas como se destina todas as dinâmicas de capital que consolidam uma grande liga, e essa grande liga recebe os melhores patrocínios, esses melhores patrocínios formam grandes times estrelados com os melhores jogadores do mundo, logo o campeão desse campeonato se torna o melhor campeonato do mundo. Inclusive, impondo a dinâmica e a forma para as outras localidades, as periferias desse sistema. Entende o que eu tô falando? Quando você tem... Isso aqui é geografia, tá, gente? Quando você tem uma dinâmica de capital que centraliza na cidade ou em determinada localidade o dinheiro, o capital, você cria, por consequência, periferias. E numa dinâmica de uma escala global, essas periferias se estabelecem da mesma forma. Os Estados Unidos, no que tange a produção cinematográfica, mas também, por exemplo, a NBA, como foi citado aí, é essa centralidade. E essa centralidade cria periferias. Periferias essas que se submetem à lógica do capital desse centro. E aí, pensando no futebol, por exemplo, essa centralidade está onde? Está na Europa. Esse é o centro. E aí você cria uma dinâmica periférica do capital. Qual é a função da periferia dentro do sistema capitalista? Servir ao centro.
servir a essa centralidade. E aí, mais uma vez, os times brasileiros formam jogadores para serem vendidos para a capital. Para a centralidade, melhor dizendo. Para essas zonas onde se estabelece essa centralidade. Por quê? Porque eles criam a forma e a gente importa a forma. Nós que sempre fomos conhecidos pelo estilo brasileiro de jogar, cada vez mais vamos abandonando o estilo brasileiro em direção a formar jogador para ser vendido para a Europa. E no cinema isso acontece de uma maneira muito semelhante. Como a dinâmica do capital se centraliza nos Estados Unidos, forma-se periferias desse sistema. Periferias essas que são submetidas à forma produzidas no centro. E isso é histórico. Por exemplo, voltando lá para a década de 20, onde os Estados Unidos ainda não era hegemônico no que tange à produção cinematográfica, onde havia, nesse contexto, mais polos de produção cinematográfica pelo mundo, sobretudo no norte global. Ainda era monopolizado, mas ainda assim era monopolizado em algumas indústrias pelo mundo, sobretudo Itália, Alemanha, Reino Unido menos, França, Estados Unidos e Japão. Sobretudo esses. Só que em um determinado momento, do outro lado do oceano, e aí quando eu falo do outro lado do oceano em relação à Europa, que produzia um cinema de vanguarda nesse contexto da década de 20, o que eles fazem? Nos Estados Unidos, há, com muita ajuda do Estado, diga-se de passagem, um investimento fortíssimo na tecnologia do som. E a tecnologia do som, essa nova tecnologia que surge, se estabelece como um sistema de domínio de patentes no mundo. Porque se os Estados Unidos criam uma tecnologia de som, através das suas empresas e do Estado, o mercado exibidor e a própria dinâmica da produção e exibição do cinema passa a ser condicionado pelos Estados Unidos. E claro, se eu quero exibir os filmes feitos com som pelos americanos, eu preciso estar adequado para essa tecnologia no meu mercado exibidor, nas minhas salas de cinema. Ou seja, o mundo tem que se adequar a essa nova tecnologia americana. Só que os Estados Unidos detêm a patente. E ao deter a patente, controla a produção, distribuição e exibição dos filmes pelo mundo. É claro que houve, em determinado momento, uma corrida para tentar alcançar essas patentes da tecnologia de som por outros países, sobretudo pela Alemanha, que cria, através da fusão da Tobscott Klangfilm, que era uma subsidiária da Siemens, uma tecnologia do som própria. E aí vira uma bagunça, porque quem quisesse exibir os filmes da UFA, que era o estúdio americano, o estúdio alemão, precisava se adequar à tecnologia da UFA. Quem quisesse exibir os filmes americanos precisava se adequar à tecnologia da Western Electric. Ora, e o resto do mundo? Fica uma bagunça. Aí como é que eles resolvem? Capitalismo, gente. Capitalismo, tudo no capitalismo tende ao monopólio. Como é que funciona a parada no final das contas? A Alemanha e Estados Unidos se reúnem e falam assim, vamos resolver o problema? Vamos! Eles fazem, então, o Congresso de 1930. E nele se estabelece uma divisão do mundo em zonas de influência. Olha que beleza. Vamos dividir o mundo em zonas de influência? Vamos! E aí os americanos ficam responsáveis pela América do Norte, pela América Latina, pelo Reino Unido, Japão, China e Filipinas, se eu não me engano. Enquanto isso, a Alemanha fica responsável por boa parte da América da Europa e União Soviética, naquele contexto. Então, para exibir filmes no Brasil, na década de 30, era preciso se adequar à tecnologia americana. Ah, e os filmes brasileiros? Também. O que acontece com os filmes brasileiros? Olha onde eu quero chegar. E aí a comparação aqui com o futebol, tá? O que acontece com os filmes brasileiros? Os filmes brasileiros não conseguem ser exibidos no Brasil. Por quê? Porque precisam se adequar à tecnologia e à forma americana. É literalmente o que está acontecendo com o futebol brasileiro hoje. O brasileiro, os times brasileiros precisam se adequar ao estilo de jogo e formar jogador para onde? Para o centro. É a lógica imperialista através do domínio de tecnologia. Aí vocês estão perguntando aqui, Metrópolis foi exibido no Brasil? Foi. Primeiro que assim, Metrópolis é de 1927. O Congresso é de 1930. Mas, a partir de 1930, os filmes da Alemanha foram exibidos no Brasil. Só que a grande parada é que os filmes alemães que quisessem ser exibidos nas zonas de influência dos filmes americanos, dos Estados Unidos, era preciso que esses filmes americanos fossem adequados à tecnologia americana. Para que os filmes alemães pudessem ser exibidos no Brasil, eles precisavam se adequar à tecnologia americana.
E vice-versa. Se os filmes americanos quisessem ser exibidos na Europa, precisavam se adequar à tecnologia alemã. Mas sim, esse congresso de 1930 não durou muito tempo porque estourou a Segunda Guerra Mundial. E aí a Alemanha e a indústria alemã foi destruída. E aí vem um segundo ponto. Porque a hegemonia americana, no que tange a produção cinematográfica, se consolida pelo domínio de patentes, como a gente estava construindo até agora, mas também pela guerra. A Segunda Guerra Mundial foi fundamental para que os Estados Unidos se consolidassem como a maior potência do cinema no pós-guerra. Mas não só do cinema, como a maior potência econômica. Os Estados Unidos se construiu enquanto nação pela guerra. E a guerra como uma grande propulsora de tecnologia. Gente, a guerra foi uma essencial propulsora de tecnologia, inclusive cinematográfica. O André Bazin, no O que é Cinema, tem um artigo dele sobre Why We Fight, que foi o grupo de vídeos realizados por alguns diretores americanos para filmar a guerra e convencer as pessoas do porquê que os Estados Unidos estão lutando na guerra. E convencer o mundo, inclusive, de que eles venceram, de que eles tiveram uma grande importância, etc, etc, etc. Ou seja, há uma dinâmica onde a produção de tecnologia, inclusive do cinema, tem na guerra o seu crescimento. Os Estados Unidos se consolidam como uma potência mundial econômica e de cinema em razão do domínio tecnológico de patentes e da guerra. No pós-guerra, gente, todas aquelas empresas, todos aqueles países que antes eram hegemônicos na produção cinematográfica e que faziam cinema de vanguarda, a Alemanha fazia expressionismo, a França produzia surrealismo e impressionismo, a União Soviética fazia montagem soviética e construtivismo russo, sabe? A Itália fazia grandes épicos, o Japão fazia os clássicos japoneses, a Dinamarca tem até hoje o estúdio mais antigo do mundo ainda em atividade, a Nordisk. Esses países foram todos destruídos pela guerra. Foram palco da Segunda Guerra Mundial. E tendo sido palco da Segunda Guerra Mundial, as suas indústrias cinematográficas também foram avassaladas. Não à toa, por exemplo, quando a gente fala de cinema noir, a gente está falando de um estilo propriamente americano, mas que recebe esse nome noir pelos franceses. Por quê? Porque no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, com a Europa destruída, nós temos o que a gente chama de Plano Marshall. E o Plano Marshall foi o plano de recuperação econômica dos países europeus. Por quê? Porque os Estados Unidos era bonzinho? Não. Porque os Estados Unidos via a União Soviética crescendo do leste. A ameaça comunista vindo do leste, etc, etc, etc. Então os Estados Unidos precisavam consolidar e manter o domínio ideológico na Europa Ocidental. E como é que você mantém domínio ideológico na Europa Ocidental? Primeiro, recuperação econômica e, portanto, fazer crescer novamente através de empréstimos e de aumento de dívida externa desses países para a consolidação das indústrias. E segundo, nesse contexto histórico, cinema e televisão. Ou seja, na Europa, no pós-Segunda Guerra Mundial, há uma enxurrada de filmes americanos entrando por lá. Entende? Eu tava falando antes que havia um domínio tecnológico da Alemanha na Europa por causa da Tobes Clunfield, mas isso acaba por causa da guerra. Os Estados Unidos entram de maneira avassaladora na Europa, no pós-Segunda Guerra. Mas o que eu quero dizer com isso tudo? Para aproveitar toda essa fila do perdão pro Carlos Alberto. É que ainda assim, a gente produz as paradas, tá ligado? A gente tem a capacidade de fazer aqui. Eles têm a dinâmica do capital concentrada lá. E isso faz com que eles produzam os melhores times do mundo. Agora, o cinema brasileiro, que eu tava falando anteriormente. Bom, a gente fica tanto falando que a gente não faz cinema bom, nosso cinema é uma merda, que isso, que aquilo. Bom, primeiro que assim, é mentira, a gente já sabe. Quem acompanha o canal aqui já tá cansado de escutar os motivos pelo qual isso não é uma verdade. Inclusive, a gente tá entre as 10 maiores potências de produção cinematográfica no mundo, assim, e eu falo com maior tranquilidade. E eu digo isso tanto no aparato histórico, numa categoria histórica, quanto numa categoria mais contemporânea, e faz isso com todas as dificuldades do mundo. Faz isso sendo periferia global no que tange a produção cinematográfica. Em muitos casos, sendo periferia, replicando o que se faz nos centros globais. E quando eu digo replicando, é copiando mesmo. Infelizmente. A gente já falou sobre isso aqui. A partir de um determinado contexto histórico, quando chega a década de 90, por exemplo, e a chamada cinema da retomada,
A retomada, ela não foi um movimento de retomada da busca estética, da busca da identidade brasileira que a gente teve no cinema novo, nas chanchadas, no cinema novo, no cinema marginal, na pornô chanchada. Não, o cinema da retomada foi uma tentativa de retomada de público para o cinema brasileiro, com muito investimento em roteiro e de importação das práticas americanas. Porque, ora, se as práticas americanas do cinema popular americano dá certo, pode ser que dê certo aqui também a gente fazendo. Só que a grande parada é que o americano faz cinema americano há muito tempo. A gente não faz cinema americano, a gente faz cinema brasileiro. Então, um dos caminhos para a construção de público no Brasil seria e é a busca por uma identidade estética brasileira. E por identidade, evidentemente, que vocês vão falar, mas o Brasil é enorme, que identidade é essa, etc, etc, etc. Claro, por identidade a gente tá falando de busca. A gente não tá falando de algo que tá ali na nossa frente, ponto. Vamos chegar lá e a gente resolveu o problema. Identidade é busca. E por busca é compreender que ela nunca vai chegar. Não é algo sólido que tá na nossa frente que a gente possa alcançar. Mas é uma busca. E a busca que é importante. É ir atrás dessa identidade que é importante. Que é o que fez o cinema novistas ao falar sobre a estética da fome. Que é o que fez os marginais ao rejeitar, ao pôr em crise o cinema novo. E falar, olha só, gente, vocês estão sendo paternalistas demais. Vocês estão sob a Torre de Marfim, olhando pro povo e falando assim, ô povo, você é assim. Só que vocês não são esse povo. É quando a pornochanchada passa a reagir a esse sistema ditatorial brasileiro e passa a ironizá-lo, debochá-lo. Só que aí qual é a grande parada? Mais uma vez, a gente compreende que existe uma dinâmica de centralização do poder e das dinâmicas de capital nas principais potências globais. E nesse contexto histórico, vamos falar de década de 70 aqui, Estados Unidos, sobretudo, onde, nesse momento, nessa década, 1970, a gente tem um grande momento de produção cinematográfica brasileira, o Brasil no auge na sua produção cinematográfica, fazendo as pornochanchadas, fazendo cinema marginal, com a boca do lixo, no auge da construção de público. Eu tô falando do auge aqui, gente, eu não tô falando do auge dos filmes que eu gosto, não é isso. Não é o auge que o Felipe gosta mais dessa década, não, é auge no que tange a objetividade. O cinema brasileiro tinha, na década de 70, mais salas do que a gente tinha até 2016 no Brasil. Só que a gente tinha uma população de 90 milhões de pessoas na década de 70. Vocês lembram, né? 90 milhões em ações. Pra frente, Brasil, salve a seleção. 90 milhões de pessoas com um país que ainda não era tão urbano como a gente vê hoje. A gente sabe que as salas de cinema se concentram nos centros urbanos. E ainda assim a gente tinha mais sala na década de 70 no Brasil do que o que a gente vinha vendo até 2016 aqui. Com muita construção de público. Muito filme batendo grandes públicos nas salas de cinema. Muito filme. E filmes saindo um atrás do outro, porque era uma indústria forte, crescente. Angariada, sobretudo, pela Embrafilme, empresa brasileira de filmes, que era super contraditória, gente. Não tô falando que ela era maravilhosa no contexto da ditadura militar. Até porque uma empresa, ela é só uma empresa. Que tem métodos, que tem práticas e que tem usos. E os usos empregados a essa empresa eram questionáveis. Mas uma empresa que, através desses métodos, ainda assim conseguia construir público para o cinema brasileiro. Público. Um investimento direto para o cinema brasileiro. Mas é claro, e aí mais uma vez a gente vai voltar atrás para essa dinâmica centralizada pela dinâmica do capital, e a gente vai entender que a partir da década de 80, nós temos uma importação aqui no Brasil do neoliberalismo. Vamos inverter a lógica. As grandes potências globais, sobretudo Reino Unido e Estados Unidos, passam a exportar o neoliberalismo para a América Latina. A ponto de assassinar um presidente democraticamente eleito no Chile. E de impor essa dinâmica aqui no Brasil também. Aí começa a surgir aquele lelé de sempre, que a gente vê até hoje. Ah, porque as empresas brasileiras têm corrupção, elas não conseguem atuar, elas não são eficientes, e blá, 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 blá. Todas as mentiras de sempre. A Embrafilme, ela era eficiente? Porra, se ela não fosse, eu não sei o que ela era. Se a Embrafilme não fosse eficiente, eu sou um tatuí. Sabe? Eu sou um tatuí. Eu sou um tardígrado. Porque ela produzia público, ela levava as pessoas pra sala do cinema,
ela investia de maneira direta e frontal. Só que qual é a grande parada pra eles dizerem que a Embrafilme e as empresas brasileiras não eram eficientes? O que eles diziam? O que eles faziam? Sucateavam a empresa, como a gente vê até hoje. Sucateia as empresas brasileiras, para depois que essas empresas não conseguirem atuar de maneira efetiva, o que você faz? Ela não é eficiente. E aí, quando você diz que ela não é eficiente e ela já não consegue mesmo atuar, o que você faz? Você vende, você privatiza, você extingue. E foi isso que o Collor fez na década de 90, extinguiu a Embrafilme. A década de 80 é conhecida como um grande limbo da produção cinematográfica. Significa que não havia grandes filmes na década de 80? Não, havia. Filme Demência, do Carlos Chembar, Pichote, do Hector Babenco, por exemplo, são grandes exemplares da década de 80. Mas, em comparado com a década de 70, em volume, em criação de público, a década de 80 é um grande limbo da produção cinematográfica brasileira. A década de 90 chega com a retomada, o que a retomada faz? Tá bom, vamos tentar retomar o público? Vamos! Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai tentar retomar esse público, então? Vamos investir massivamente em roteiro. A entrada da Globo Filmes na lógica, olha só. Aí entra a burguesia nacional na parada. Entra a Globo Filmes na parada e fala assim, vamos importar as práticas americanas. Eles já estão fazendo algo de sucesso, vamos fazer aqui também. Só que não funciona dessa forma, né? A gente para de buscar a nossa estética. Falamos de temas brasileiros, mas sob uma forma americana. E é isso que a gente tá fazendo com o futebol. O campeonato continua sendo o campeonato brasileiro. Mas nossos jogadores são vendidos com 18 anos. E não só são vendidos com 18 anos, eles são preparados desde a categoria de base para ser vendido. Não se faz mais meia, se faz ponta para jogar no futebol europeu. E aí, qual é a discussão da galera? Esses jogadores eles vão pra Europa para ser lapidado. Ah, para com isso, lapidado no meu ovo. Cadê essa lapidação? Que a gente não produz mais Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Neymar. Porque o Neymar saiu daqui já velho, né? Velho, aspas. Então é isso. Não estou falando, evidentemente, que o Brasil, os times brasileiros vão ganhar a Copa do Mundo de clubes. Não duvido que ganhe. Mas isso é uma prova de que é possível, tá ligado? Pra gente parar. Tu aí, para com essa porra de meu Chelsea, meu PSG. Para com isso. Meu Chelsea, meu PSG. Quem é Chelsea? Quem é PSG? Essas porra desse time nem existem. Chelsea não é maior que o Cuiabá. Aí chegar alguém nos comentários aqui desse vídeo e falar, né, o meu Chelsea é muito maior que o Cuiabá. Meu Chelsea, cacete. Curtiram o vídeo?